complexo, né? Não dá para ditar uma regra só para todo mundo e todo mundo entra nos relacionamentos sem se questionar, sem conversar, sem entender que existem outras formas de se relacionar, né? Vamos começar esse vídeo? Então bora começar. Oi, eu sou Júlia Soledade, ou Júlia Soledarte. Para você que não me conhece, eu pinto. Então fica o convite para você conhecer as minhas obras nas redes sociais vizinhas ou aqui no YouTube, nos vídeos curtos. Tem também os processos de algumas obras que eu faço e esse é meu canal no YouTube. A ideia desse canal é ser um espaço de troca, de reflexão, de provocações. Então se você curte vídeos assim, pega uma água, pega um café, se inscreve e vamos pro tema do vídeo de hoje, que é lealdade, fidelidade, desejo, amor, monogamia. Monogamia pra quem? Bom, eu acho que todo ser humano, em algum ponto da sua vida, já se viu sofrendo ou se questionando por alguma dessas palavras, seja pela lealdade de alguém ou deslealdade, seja pela fidelidade ou pela falta de fidelidade, seja pelo desejo, pela falta de desejo, amor ou a falta de amor, e no fim das contas, a questão da monogamia, que eu acho que permeia aí todas essas palavrinhas mágicas. Eu posso dizer que sofri ao longo da minha vida bastante por todas essas palavrinhas juntas e misturadas, e foram alguns anos de terapia para eu entender que nenhum momento em que fui traída, seja por uma falta de fidelidade, seja por uma falta de lealdade, por uma falta de amor ou desejo, as questões eram sobre mim, né? É muito sobre quem escolheu ter essas atitudes ou a falta das atitudes, né, do que o contrário. E aí, entrando no mérito aí da questão da fidelidade, que é diferente da lealdade, às vezes a traição, ela não é uma falta de fidelidade. A traição, ela é quando você deixa de compartilhar alguma coisa, quando você omite, quando você se esconde, né? Quando você não é franco com a outra pessoa que está ali com você, isso é deslealdade, né? E a deslealdade também pode caracterizar num tipo de traição. Você pode se sentir traído ou traída quando alguém é desleal com você, esconde alguma coisa, falta verdade, enfim. E aí, o que eu queria trazer aqui é que essa dor da traição, ela não é um atestado de falta, mas uma consequência de falta de responsabilidade emocional do outro em diversos sentidos. Então, por muito tempo eu me questionei aonde que eu estava falhando, onde que eu estava faltando, porque eu estava ali 100% entregue, 100% presente, 100% fiel àquele relacionamento ou àquela pessoa, e claramente eu não tinha a mesma proporção de entrega, né, das outras pessoas. Porque, como, o que estava faltando da minha parte? A conclusão que eu cheguei foi nada, né? Eu estava ali, verdadeira, eu não deveria estar me cobrando dessa forma, nem me colocando nesse lugar, né? E aí, questionando então todos esses pontos, lealdade, fidelidade, desejo, amor, eu comecei a enxergar a monogamia como uma coisa muito falha, né? Onde a gente acaba que depositando muitas coisas em cima de uma única pessoa que a longo prazo, se você quer ter um relacionamento aí para uma vida inteira, pode ser disfuncional, né? E eu comecei então a questionar o que significava de verdade a tal da lealdade, a tal da fidelidade, o que esse ideal de monogamia, de estamos juntos para todos sempre, nada nem ninguém vai interferir no nosso relacionamento, porque a gente cresce acreditando que esse é o único caminho, e quando a gente fica adulto, né, e começa a entender as relações, os ambientes, ambiente de trabalho, ambiente familiar, né, o ambiente das amizades, por que não? São tantas pessoas, são tantas dinâmicas, e a gente deixa de falar a respeito de algumas coisas, como por exemplo desejos, vontades, né, que nem sempre uma pessoa só vai ser capaz de suprir, né? Então, quando a gente começa a questionar o que tudo isso significa, se funciona mesmo, se tá indo pela melhor forma, muita coisa se desconstrói. E eu não tô querendo dizer aqui que quando você começa a questionar e querer compreender outras formas e outras questões, que é de boa, que é simples.
Não é. Eu sofri muito, não foi fácil chegar nesses pontos em que eu estou hoje, e eu acho que ainda tem muito caminho pela frente, no meu caso, né, para aprender, para entender, para questionar, mas é o começo, né. Quando eu comecei a questionar, então, a questão da monogamia, do quanto que será que eu poderia ou não oferecer para o outro, de por que eu passava por sempre determinadas situações, será que estava faltando alguma coisa em mim, né? A vida tem dessas conspirações do universo. 2 amigos muito próximos e queridos meus entraram em relacionamentos não monogâmicos e eu tive perspectivas distintas, né? Um amigo homem e outra uma amiga mulher. E a primeira vez que eu ouvi, inclusive, essa minha amiga mulher falando sobre, eu fiquei muito em choque, porque ela falou pra mim, eu não vou entrar mais em um relacionamento monogâmico, porque eu acredito que não funciona pra mim, eu fico muito mal, muito triste, e isso me deixa uma pessoa muito dependente do outro, eu não quero mais essa dependência, eu quero uma coisa mais desconstruída. Então nunca foi a respeito da tal libertinagem, ou como muitas pessoas dizem, né, sem regras, sem conversa. Não é verdade isso. Ela estava colocando empenho ali em um relacionamento com muita verdade, muito diálogo, muita conversa, muita maturidade, né? Então, nada é feito sem conversa, nada é feito sem parceria. Quando o relacionamento está no ponto desse, é exatamente o contrário do que se pensa por aí. Do tipo, deixa as coisas rolarem e ninguém sabe de nada. Não. Todo mundo, a não ser que seja a regra do relacionamento, que eu já vou chegar no meu outro exemplo, né? Mas tudo ali é conversado, dito, falado e sabido. Ok. Passou-se um tempo, um outro amigo meu, agora uma figura masculina, também entrou num relacionamento do tipo que não tem regras, mas eles também se conversam a respeito de tudo. E vendo essas 2 vivências, que eu posso dizer aí, grandes, melhores amigos meus, eu comecei a parar para prestar atenção e questionar, né? Por que os relacionamentos são da forma como eles são? Será que funciona? Porque parando para olhar, né, de gerações passadas, as gerações dos nossos avós, as coisas funcionavam porque a nossa avózinha ficava quietinha lá em casa às vezes quietinha, às vezes não, né? E os nossos avós saíam e faziam o que bem entendiam. Já a geração dos nossos pais é a geração do divórcio, onde muita coisa veio à tona, né? As traições eram descobertas e o caso de fidelidade aí explodiu de tal forma que até entretenimento na televisão com João Kleber virou, né? E eu acho que a nossa geração agora é a geração que tá meio que sendo intolerante. Nós não toleramos nada e a geração depois da minha, né, no caso eu tenho 30 a mais, a geração da intolerância eu diria que é um pouco a minha, que tem uma mescla. As gerações mais novas já se fala desses relacionamentos mais abertos, mais livres, modernos, né, onde eu estou com uma pessoa, mas nada impede de que eu sinta desejo por outras e que eu tenha outras experiências com outras pessoas, né. E eu não tô aqui falando necessariamente de poliamor, mas poderia ser também, por que não? Eu amar uma pessoa não me impede de amar outras pessoas, né? Eu não tô aqui para julgar ninguém. O meu relacionamento, ele é um relacionamento diferente por conta de todos esses questionamentos que eu fiz para mim mesma. Um pouco cansada de tudo que eu vinha passando dos meus antigos relacionamentos, né? Um pouco cansada da falta de fidelidade, da falta de lealdade, da falta de verdade nos meus relacionamentos. Então, eu coloquei pra mim como eu não quero mais passar por tudo isso que eu passei. Então, vai ser diferente. Eu vou ser muito franca. Eu não acredito na fidelidade e na lealdade da monogamia, né? Homens traem, majoritariamente falando, né? Mulheres sofrem, majoritariamente falando. Quando a mulher trai, ela é escancarada de uma maneira horrorosa, e eu, na verdade, bato palma pra mulher que faz isso, porque, cara, é tão estrutural e aceitado a falta de fidelidade e lealdade do homem, né? É tão naturalizado o cara trair,
né? Recentemente a própria Grazi Massafera, Ana Maria Braga, soltou que a família tradicional brasileira é mamãe, papai, filhinho e amante. Então, que coisa, né? O quanto que a gente aceita certos comportamentos por conta do gênero, né? Da construção social que existe ali, né? Atrelada àquele indivíduo, no caso o homem, que muita coisa é aceita, muita coisa é levada de uma forma até um pouco descontraída, né? E quando a gente olha para a mulher, ela não presta, a mulher é horrível, a mulher é, né? Enfim. Então, eu nunca traí, né? Não é da minha índole. Eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente, muito honesta. Então, tudo que cai na minha telha eu falo, eu não consigo esconder. Se eu tenho algum problema, eu coloco na mesa mesmo. Não foi por falta de oportunidade, mas eu sempre fui traída, e não no sentido da fidelidade, né? Apenas, ou talvez sim, não sei, vai saber, não me interessa também, mas muito também com a falta da lealdade. Então, nos meus relacionamentos faltou lealdade comigo ali, né? Muita transparência, verdade, faltou honestidade, enfim. E esse tipo de comportamento também são traições, né? A gente tem essa tendência de achar que só a falta de fidelidade é a traição, né? Então você cometer algum toque, um beijo, né, é enxergado como traição. Eu, Júlia, não enxergo dessa forma. Eu acho que traição é qualquer coisa ali que venha quebrar a minha confiança em qualquer âmbito. Então, se alguém mente, omite, esconde, para mim pode ser considerado uma traição, né? Então, por isso que eu me senti muito traída, muito deixada de lado, preterida dentro dos meus relacionamentos. Enfim. Bom, esses meus dois amigos são pessoas muito diferentes e ambos estão muito felizes e muito conscientes de como eles estão, né? Eles estão inteiros e dentro das escolhas deles, eu percebo que os relacionamentos têm a tendência de ser mais funcional a longo prazo porque tudo é dito, tudo é falado. Não quer dizer que eles não tenham problemas, não é verdade, né? Porque a convivência, ela traz desafios por si só. Porque somos indivíduos. Então, eu tenho as minhas particularidades, você tem as suas particularidades, o outro tem as particularidades dele, e até a gente se entender ali leva tempo, esforço, dedicação. Você precisa ceder, o outro precisa ceder, um precisa ouvir, o outro precisa falar, e nem sempre tudo isso encaixa. Então, às vezes sai quebra-pau, arranca-rabo, desentendimento, mas o mais importante é todo mundo estar afim, né? Tá todo mundo afim de caminhar na mesma direção? Ótimo! Então, tudo isso me fez questionar, né? Será que o problema tá na monogamia em si ou na forma como a gente foi ensinado a viver a monogamia, né? Essa ideia do juntos para sempre, até que a morte os separe e que nada nem ninguém vai interferir. Caramba, eu tenho 30 e poucos anos, já não sou mais tão nova assim, e ainda assim, olhando a perspectiva de vida que eu tenho, vamos falar que eu vou viver aí até os 80, junto desse meu relacionamento. Quer dizer que eu vou ficar 50 anos apenas com essa pessoa. Não vou ter mais trocas. Não vou conviver com outras pessoas. Não vou, sabe? Então, assim, quando você pensa a longo prazo, pode parecer um pouco disfuncional, né? Porque a vida é muito dinâmica e coisas acontecem, e interesses, desejo, né? Então, assim, eu acho que é tão honesto da nossa parte partir do princípio de que coisas podem acontecer e não necessariamente que elas precisem acontecer, né? Mas a partir do momento que você sai de um lugar onde é mais flexível, é mais falado, é mais conversado, tira um peso, tira um negócio que hoje dentro do meu relacionamento, que não é regra para todo mundo, o meu relacionamento funciona bem para mim e para o meu companheiro porque é nosso. O que vai funcionar para você e, enfim, para outras pessoas é individual de cada um, né? Mas a gente parte de um lugar mais leve, onde eu mesma não fico insegura e paranoica com a questão de que a pessoa está ali 100% para mim, disponível, e ela não vai olhar para nada nem ninguém e sou eu para sempre. Porque isso acaba até soando um pouco utópico, né?
Porque, é claro, você tá andando na rua, passa uma pessoa bonita, você acha a pessoa bonita, mas em respeito ao teu companheiro e à tua companheira, você não faz nada, né? Mas a partir do momento que você coloca na mesa a possibilidade de conversar ou a possibilidade de fazer algo, né? Você naturaliza uma questão que é natural. Você pode se sentir atraído, você pode ter interesse por outras pessoas, qual que é o seu objetivo com aquilo, né? Porque às vezes pode ser só desejo sexual, às vezes pode ser curiosidade, às vezes pode ser um fetiche, uma vontade. E quando você parte desse lugar, te empodera. E aí o que eu queria falar agora um pouco sobre empoderamento, né? E empoderamento... trava-língua. É que a monogamia, historicamente, ela não nasce por amor, né? A monogamia, ela nasce e é criada como uma forma de controle, principalmente sobre o corpo da mulher. Então é uma estrutura social para avaliar, né? Para garantir herança, para garantir propriedade, para garantir legitimidade dos filhos, né? Enquanto que os homens sempre tiveram essa liberdade sexual naturalizada. Então a mulher está dentro de casa cuidando dos filhos, o homem sai do trabalho e ele vai para algum lugar fazer alguma coisa, porque isso é normal, né? Enquanto a mulher está lá, quietinha, dentro de casa. Enfim, e aí essa liberdade sexual do homem, além dela ser naturalizada, ela é até celebrada, né? Então, eu não vou ficar aqui falando o nome de lugares e locais onde os homens vão, né, para vivenciar aí essa liberdade sexual deles que é celebrada, né? Mas as mulheres, em contrapartida, sempre foram punidas por qualquer demonstração de desejo. E aí, quando eu falo sobre revisitar, então, a monogamia, é sobre a gente questionar, então, por que a mulher foi tão reprimida, por que essas conversas não acontecem dentro dos relacionamentos, qual que é o resultado disso tudo? Majoritariamente mulheres sendo traídas, enganadas, né? Tratadas como posse, enquanto o homem tem a sua liberdade garantida, enquanto o homem tem ali os privilégios ainda de solteiro, mesmo dentro de um relacionamento, às vezes até mesmo incentivado ou apoiado por amigos e familiares, né? E a mulher não, a mulher permanece ali quietinha, caladinha dentro do relacionamento dela, sem saber muitas vezes até situações e questões que estão acontecendo. Então, quando eu falo, de novo, né, de revisitar a monogamia, mas de entender o peso cultural que essa monogamia carrega, né, e como que isso molda a forma como nós, mulheres, vivemos o amor, vivemos os relacionamentos. Não vou falar aqui sobre minha bissexualidade e a minha não binariedade, porque isso também já me coloca num lugar onde eu questiono muito o status quo. Então, quando a gente entende esse peso cultural que a monogamia carrega, a gente começa a questionar esses comportamentos e essas heranças todas, fica complicado da gente fechar os olhos em 2025 para tudo isso que precisa mudar, né? E eu espero que daqui 50, 30 anos mude mesmo, porque tá disfuncional, né? Você vê aí relacionamentos que não duram, mulheres que sofrem muito, de vez em quando aparece um homem sofrendo também. Mas, enfim, será que a monogamia é mesmo uma escolha ou só a gente que aprendeu a aceitar tudo isso como normal, sem se questionar o que é normal, o que não é, o que é funcional e o que não é funcional, né? Porque a lealdade e a fidelidade, elas são coisas distintas, né? A fidelidade, como a gente entende, sempre foi sobre esse corpo, né? Sobre não beijar, não desejar, não sair com outra pessoa. E lealdade é outra coisa. Lealdade é você estar ali, é respeitar o seu parceiro, é sobre você não mentir, ter coragem de falar tudo aquilo que passa na sua cabeça, no seu coração, nos seus desejos, nos seus sonhos, sem você ter medo de colocar ali pro outro o que você pensa, o que você sente, o que você acha, né? E aí eu percebi que a lealdade mora dentro da verdade.
quando a gente é honesto e não quando a gente reprime, repreende ou quando a gente delimita o outro ou a nós mesmos, acreditando que a delimitação vai ser a salvação do nosso relacionamento, quando na verdade muitas vezes pode ser a ruína, né? Na prática, porque de novo, a vida acontece, o mundo é tão amplo, a gente está em constante contato com outras pessoas o tempo todo, e se algumas coisas não forem faladas, não forem discutidas, a gente acaba se perdendo. Então, às vezes, não é que o amor acabou, às vezes foi um desejo ali, só que como não teve conversa, o relacionamento acaba. É complexo, né? Não dá para ditar uma regra só para todo mundo e todo mundo entra nos relacionamentos sem se questionar, sem conversar, sem entender que existem outras formas de se relacionar, né? Enfim, quando a gente não sente algo, não é porque sentir não é o problema. O problema é esconder, omitir. Então, quando a gente omite, esconde, engana, é um tipo de traição. Então, os sentimentos, os desejos, as vontades, tá tudo meio junto e misturado e a gente não para falar. A gente não para falar a respeito, a gente não para falar a longo prazo das situações, né? Enfim. Por fim, fechando então aqui um pouco sobre o amor e desejo, que são essas forças diferentes, mas não opostas. Uma coisa nutre um pouco a outra, namora um pouco ali, mas às vezes também não estão relacionadas. Às vezes você pode amar alguém e não ter desejo por essa pessoa, né? O amor se transformou e o desejo acabou. Ou às vezes você tem um super desejo naquela pessoa, mas você não suporta ouvir ela falar e não quer nada além daquilo, e é só aquilo ali mesmo e acabou, você não se vê com ela no dia a dia, a longo prazo. Então são muitas questões que mostram o quanto que amor é amor, desejo é desejo, né? Lealdade é lealdade, fidelidade é fidelidade, monogamia não sei se funciona, não sei se acredito nisso, e não monogamia aí é uma outra caixinha muito mal falada, muito mal explicada, muito mal explorada. Eu mesma tô começando a explorar, a compreender, a entender isso agora. Não sou nenhuma expert, longe de mim ser. Espero trazer esses tópicos aqui no canal outras vezes, inclusive de pessoas que vivenciam isso, né, como esses meus amigos que eu mencionei. Também quero trazer meu namorado falando um pouquinho a respeito de como o nosso relacionamento né? Muita gente também às vezes ouve a respeito do meu relacionamento e fica em choque, porque, mas é injusto, porque vocês, mulher, e com homem sim, com mulher não, que não sei o quê. Tipo, a minha fórmula não é a fórmula correta para todos, é a minha fórmula. Funciona para mim, funciona para o meu namorado, funciona para a gente. E a nossa fórmula não é aplicável a outras pessoas, porque é o nosso relacionamento. E a minha ideia aqui é trazer essa provocação. O que será que funciona para você? Se você já foi muito enganada, se você já foi muito traída, será que não está na hora de você começar a questionar o status quo? Será que não está na hora de você começar a revisitar algumas estruturas de relacionamento que não façam tanto sentido, para que você se coloque nesse lugar de empoderamento e de compreensão de que muitas coisas fogem do nosso controle e que a gente poderia estar conversando a respeito delas ao invés de estar no papel da vítima, no lugar da culpa. A diferença é sempre a gente saber agir com consciência, com respeito, com lealdade com o outro. E a partir do momento que a gente desenvolve essa consciência, a gente romper com essas culpas, principalmente aí daquele lugar de por que eu fui traída, por que eu fui trocada. Não, a culpa não é sua, não se questione dessa forma, diz muito mais a respeito do outro que não foi franco com você do que qualquer outra coisa, né? E o meu eu agora, com certeza, construir um relacionamento em que eu revisito todos os conceitos de tudo junto. E a pessoa tem que estar afim. Eu agradeço muito que meu namorado esteja afim, porque não é fácil, demanda muita conversa, demanda muito alinhamento, demanda muita confiança também, né? Um passo de cada vez. Então, sem forçar nada. E tem sido muito bom, tem sido libertador, tem sido chocante também, a gente tem chocado bastante gente por aí, e não é esse meu objetivo, mas acaba que acontece, então paciência, não é mesmo?
E eu queria poder falar de tudo sem tabu, né? Mas muita coisa ainda mal entendida, mal julgada. Ah, vocês são assim, então não vai funcionar, não é a longo prazo, e pipipi, bobobó, e não tem nada a ver, sabe? Ninguém sabe da minha intimidade, do que eu alinho, do que eu converso, do que eu planejo. Então, a gente não tá buscando um rótulo, né? Para sair distribuindo para todo mundo, mas sim uma relação consciente, consistente, onde nós dois possamos existir com uma verdade e com liberdade, sabe? E para mim isso é muito mais forte do que qualquer modelo que vem pronto, como a monogamia, que tá aí sendo vendida. E para mim, quando eu olho pro meu passado e eu olho para todo mundo um tanto quanto disfuncional, né? E é isso. Nossa, acho que eu falei bastante. Esse vídeo vai ser longo, não vai ter como, acho que ele ser curto. É a segunda vez que eu tô gravando ele, inclusive. E, bom, eu, Júlia, acredito, então, que toda essa construção também vem de um viés bastante de empoderamento feminino, né? E esse empoderamento, pra mim, é muito quando a mulher sai desse papel da vítima eterna, de traída, trocada, enganada. Então, a gente começa a entender que o sistema colocou a mulher nesse lugar, onde ela fica dentro de casa enquanto o cara sai, né? Então, quando a gente questiona o status quo e começa a colocar novas regras dentro dos relacionamentos, muita coisa muda. E longe de mim cagar regra na vida dos outros, né? Não é meu objetivo aqui. Tem muita gente que também tem uma questão ali religiosa, da monogamia e etc., que eu também acredito que vale a pena questionar, né? Afinal de contas, as religiões foram concebidas há milhares e milhares de anos atrás. Cada um sabe de si, cada um sabe o que funciona, né? Dentro da sua verdade, dentro do que você quer para a tua vida, dentro do que você quer viver e o que você acredita, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse aqui é só um espaço para troca, reflexões e provocações. Então, se você curte vídeos assim, pega uma água, pega um café, se inscreve e fica comigo até o próximo vídeo. É isso, só queria abrir esse espacinho aqui para reflexão. Que cada pessoa possa parar para pensar o que é lealdade para mim, o que é fidelidade para mim, o que é o amor, né? E a resposta não precisa ser igual para todo mundo, porque não é. Né? O que funciona para mim não funciona para você, o que eu entendo de amor não é o que você entende, e tá tudo bem, né? Fazer essas perguntas, por mais que às vezes você não tenha as respostas, já é um ato de liberdade. É isso, a monogamia foi feita para quem e por quê, né? Fica aí essa última perguntinha final. Quem escolhe com consciência e para quem não foi ensinada aí a obedecer, né? As regras do jogo, do sistema como um todo. Ufa, é isso. Para você que ficou comigo até o fim, muito obrigada e até uma próxima.